Como é que vive pessoas que possuem liberdade financeira? Eu sei que muitos de vocês têm a crença de que atingir a liberdade financeira é você atingir um grande patrimônio para ficar vivendo de renda, e muitas vezes, a hora que chegar esse momento, você vai falar: vou parar de trabalhar, vou ficar o dia inteiro coçando, com a barriga para cima, sem fazer nada. E a verdade é que isso não é liberdade financeira. E eu posso falar por experiência própria. Eu atingi essa liberdade financeira já tem uns anos, né? E eu acredito que tem 5 pilares para que a gente de fato consiga viver a liberdade financeira. Qual que é o primeiro grande pilar da liberdade financeira? É você ter o controle sobre o seu dinheiro. Né? Ter o controle sobre o seu dinheiro vai te trazer uma liberdade financeira, e quando eu falo ter o controle, é você saber gastar o seu dinheiro bem, e é você conseguir poupar de 20 a 30%, né, para você acumular recursos para, na hora que você chegar na fase de improdutividade do trabalho, você ter conseguido acumular recursos suficientes para manter o seu padrão de vida na hora que você parar de trabalhar, na hora que você ficar improdutivo do ponto de vista de trabalho. Né? Vai chegar uma hora que todos nós vamos ficar improdutivos, e não existe uma idade para isso, cada pessoa vai chegar em um determinado momento. E aí é importante você ter acumulado recursos para, na hora que chegar essa idade, você ter, né, um montante suficiente para não precisar baixar o seu padrão de vida. Então, você ter um controle do seu dinheiro hoje, saber gastar bem o seu dinheiro, saber gastar com qualidade, saber investir para o seu futuro, é o primeiro pilar da liberdade financeira. O segundo grande pilar da liberdade financeira está atrelado ao crescimento da sua renda. É extremamente importante você crescer sua renda todos os anos, principalmente crescer bem acima da inflação. Por quê? Nós vivemos num país de histórico de inflação alta, então o salário que você ganha hoje, se ele ficar congelado, daqui a alguns anos você vai ver que você não vai conseguir manter o seu poder de compra. Exemplo, se você ganha 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês e vai no mercado, você consegue fazer o mercado de uma certa forma, né, de acordo com o seu padrão. Se você não aumentar sua renda, você vai ver que daqui 5 anos, na hora que você for no mercado, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compra hoje. Porque o preço dos produtos, eles vão aumentando. Isso é inflação, isso existe no nosso país. Então a gente tem que crescer a nossa renda todos os anos para a gente conseguir manter esse poder de compra e de fato conseguir ter a liberdade financeira. Então o crescimento da renda é extremamente importante, inclusive ele é muito importante também para que você consiga acumular os recursos para chegar na hora da improdutividade, na fase que você for aposentar, você acumular com mais eficiência. Então quanto mais você conseguir crescer sua renda, né, mais eficiente vai ser esse acúmulo de recursos. E aí, pegando esse gancho do crescimento da renda, tem um pilar que eu acho muito importante, que é o pilar do currículo. Né? Pessoas que possuem liberdade financeira, elas possuem um bom currículo. E quando eu falo você possui um bom currículo, é um bom currículo que te ajuda a se realocar com agilidade no mercado de trabalho, caso você perca a sua principal fonte de renda. Né? E eu vou dar um exemplo para vocês de um amigo meu que trabalhava no banco. Hoje ele até foi mandado embora. Ele era o principal provedor da família, a esposa dele não trabalhava, eles têm uma filhinha, e ele vivia num estresse bizarro, porque o chefe dele toda hora ameaçava mandar ele embora, e ele era o principal provedor da família. Se ele perdesse aquele trabalho, ia ser muito difícil ele se realocar no mercado de trabalho, ganhando o que ele ganhava ali, com as regalias que ele tinha ali, e isso gerava um estresse muito grande para ele. Né? Ele vivia num momento assim, de tensão muito grande, até que ele chegou a ter um burnout. Então, para que você possa de fato viver a liberdade financeira, é extremamente importante você, além de ter o controle sobre o seu dinheiro, saber utilizar o seu dinheiro, saber investir para o seu futuro, crescer sua renda anualmente, é extremamente importante você ter um bom currículo. Porque se de fato acontece alguma coisa com a sua fonte de renda atual e você perde ela, seja porque você foi mandado embora, ou porque a empresa que se trabalha faliu, ou por qualquer outro motivo, é extremamente importante você ter um bom currículo para você se realocar no mercado de trabalho com agilidade e não ficar passando por esse momento de estresse, de poxa, e se eu perder essa renda? Né? Então, você ter um bom currículo é um pilar extremamente importante para você atingir a liberdade financeira. E mesmo que você consiga crescer sua renda, você está ganhando bem, etc., isso é algo que eu acho que você vai fazer para o resto da vida. Eu, por exemplo,
sempre estou investindo em cursos, né? Tirei a certificação CFP, fiz curso de modelagem financeira, fiz curso de analista, fiz vários cursos voltados para o mercado financeiro. E mesmo hoje, eu sendo empreendedor, se Deus nos livre, acontece alguma coisa com as minhas empresas, enfim, qualquer outra coisa, eu sei que eu consigo me realocar no mercado de trabalho com muita facilidade. Então, isso me traz uma segurança, isso traz uma sensação de segurança, de bem-estar e, consequentemente, liberdade financeira, né? Então, essa questão do currículo eu acho muito importante. E aí, pegando esse gancho do currículo, eu acho que o quarto pilar da liberdade financeira está atrelado a você fazer o que você gosta, né? Muitos de nós hoje, né, trabalhamos com o que não gostamos porque estamos na fase de crescimento profissional, formação de reservas, né? Então a gente precisa trabalhar para fazer dinheiro. E tá tudo bem, isso faz parte do game e tem que ir para cima. Só que você ficar uma vida inteira fazendo o que você não gosta, vai chegar uma hora que você vai sofrer as consequências da sua saúde mental. E você não vai ser mais feliz, você vai parar de sentir o tesão nas coisas e vai começar a se questionar se tudo que você faz sentido para ganhar aquele dinheiro, né? E eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso uma fase, muitos clientes meus de consultoria já passaram por isso, muitos amigos pessoais meus já passaram por isso. Então, para você viver a liberdade financeira, é extremamente importante você trabalhar com aquilo que você gosta. E para você conseguir fazer essa migração, né, você ter um bom currículo, você se desenvolver, é extremamente importante para você futuramente conseguir fazer essa migração para aquilo que você gosta. Então, o quarto grande pilar da liberdade das pessoas que vivem com liberdade financeira, todas elas trabalham com o que gostam, né? Então, para você conseguir implantar a liberdade financeira na sua rotina, no seu dia a dia, você começar a migrar para aquilo que faça você feliz. Ah, Pedro, eu trabalho hoje numa área que é totalmente diferente da área que eu gostaria de atuar. Hoje eu sou advogado e eu gostaria de ser confeiteiro. Então começa a se preparar, começa a fazer cursos profissionalizantes para você conseguir mudar de área daqui uns anos ou daqui uns meses, né? É extremamente importante você buscar aquilo que você gosta de fazer e eu acho que isso também está atrelado muito a um certo nível de crescimento profissional. Porque no começo, quando a gente está bem no comecinho do crescimento profissional, a gente trabalhar com o que gosta ou não é um fator tipo, nossa, a minha renda vai, o crescimento da minha renda vai ser proporcional ao que o quanto eu amo fazer esse trabalho. Eu acho que isso não existe uma correlação em relação a isso. Mas chega um certo nível de renda que para você sair dessa renda daqui, vamos supor, uma renda de 20 mil para uma renda de 50, 100, 200, 300, aí eu acho que está muito atrelado a você fazer aquilo que você gosta. Para você sair do 0 para o 5, eu acho que não faz muita diferença. Mas do 5 para o 10, do 10 para o 20, aí eu acho que já começa a entrar o fator de você fazer aquilo que você de fato ama, aquilo que você de fato gosta. Senão você não vai conseguir crescer muito a sua renda no decorrer dos próximos anos, né? Então você fazer de fato aquilo que você ama, eu acho que consequentemente você vai ganhar mais dinheiro em uma determinada hora da sua vida. Mesmo você começando um business do zero, ou você indo e trabalhar num outro nicho que você nunca trabalhou, né? Então acho que isso está atrelado. E me fala aqui se você concorda com essa ideia. Acho muito importante a gente ter essa troca, ter esses embates aqui nos comentários. Acho que soma muito, tanto para mim quanto para vocês. E aí, pegando o último pilar, né, o quinto pilar da liberdade financeira, até para você conseguir fazer essa transição de carreira, entra a questão das reservas, né? E quando eu falo de reserva, nossa, eu sou viciado em café, pessoal. Quando eu falo de reservas, eu não estou falando de você ter uma reserva de emergência, eu estou falando de algo muito mais robusto, né? Algo muito mais palpável que vai te trazer uma segurança muito maior caso você de fato perca sua renda, caso de fato você passe por um momento muito atípico na sua vida, ou você realmente queira fazer uma transição de carreira que vai exigir um certo tempo de maturidade até você começar a ganhar dinheiro nessa carreira nova. E qual que seria esse valor, né? Seria algo como o patrimônio de segurança. E o que é o patrimônio de segurança, né? Existe a reserva de emergência e existe o patrimônio de segurança.
O patrimônio de segurança, ele é um capital muito mais robusto que vai te dar de fato uma segurança caso você passe por um momento de imprevisto muito maior na sua vida, né? Então, a reserva de emergência são de 3 a 6 meses de todas as suas contas pagas. O patrimônio de segurança começa no mínimo 12 meses de todas as suas contas pagas. E se você for um profissional liberal, seria em torno de 15 a 18 meses de todas as suas contas pagas, né? Por quê? O CLT e o concursado são 12 meses e o profissional liberal são de 15 a 18 meses, pela imprevisibilidade de renda, né? Então, quando a pessoa tem uma renda muito mais imprevisível, ela precisa de uma gordura muito maior para ter esse patrimônio de segurança. E se você quiser fazer essa transição de carreira, você precisa ter o patrimônio de segurança mais o dinheiro para você abrir o seu próprio negócio ou para empreender, né? Então você nunca vai tirar o dinheiro do patrimônio de segurança para você empreender. Então você vai ter que ter o patrimônio de segurança de 12 a 18 meses de todas as suas contas pagas, mais o dinheiro para você abrir o seu próprio negócio caso você vai fazer essa migração para empreender. Se você for fazer uma migração simplesmente de trabalho, como CLT, você, né, vai ter que ter esse patrimônio de segurança, mas você não precisa ter o dinheiro para abrir o próprio negócio. Então você não precisa ter o capital para abrir o próprio negócio, né? Então, o quinto grande pilar da liberdade financeira é você de fato ter esse patrimônio de segurança. E aí, a partir do momento que você consegue juntar todos esses pilares, ter o controle do seu dinheiro, ter um crescimento da sua renda, ter um bom currículo, trabalhar com o que você ama e possuir reservas, a hora que você juntar essas 5 pedras do infinito, você vai conseguir de fato ter atingido a verdadeira liberdade financeira. E se você fizer isso, se você fizer isso não, vou colocar até de uma maneira melhor, fazer isso durante a sua jornada, durante a sua vida, vai fazer com que você chegue lá na frente, acumule os recursos suficientes para você, na hora que chegar na fase de improdutividade de trabalho, você conseguir manter o seu padrão de vida mesmo na hora que você parar de trabalhar. E aí entra um ponto muito bacana, que é, a partir do momento que você faz isso, você vai perceber que você não vai sentir a necessidade de querer aposentar com 50 anos, com 60 anos, porque muitas pessoas, elas querem aposentar com 50 anos e fazem, nossa, eu quero chegar com 45 anos e aposentar, porque hoje elas estão trabalhando com algo que elas não gostam, então elas querem acelerar esse processo para conseguir sair desse mundo que elas não querem estar. A partir do momento que você consegue atingir essa liberdade financeira, né, ter os seus recursos, trabalhar com o que você ama, você não vai sentir a necessidade de querer aposentar com 50, 60 anos. Talvez você vai querer trabalhar até o seu corpo falar chega, né? Então eu acho que isso também é um ponto muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam implementar esses 5 pilares na vida de vocês para vocês viverem a liberdade financeira que nem eu venho vivendo há alguns anos. E me fala aqui se vocês gostaram desse conteúdo, comenta aqui se vocês já vêm criando essa liberdade financeira ou se vocês já estão vivendo essa liberdade financeira. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar com o máximo de pessoas para que a gente possa estar trazendo essa educação financeira e construindo uma sociedade melhor através da educação financeira juntos, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.